dia, bom dia. Estamos aqui. Momento de pausa. Hoje, o que nós vamos falar? Vamos falar sobre crenças. Crenças limitantes. Aquilo que nos limita. Já, volta. Beija. Crenças limitantes é aquilo que nos limita. Quando nós nascemos, nós aprendemos a falar, aprendemos a andar, aprendemos pelos nossos pais, tudo começa, né? E segundo plano é na escola também, aos nossos primeiros ensinamentos. O que a gente aprende dos nossos pais, dos nossos familiares, daqueles que estão mais presentes na nossa vida? É aquilo que a gente começa a acreditar e a seguir. E a gente passa a ver os olhos e ver a vida de acordo com o que eles veem, não de acordo com o que a gente vê. A gente só começa a ver a vida de acordo com quando a gente vê, quando a gente desperta para isso e quando a gente começa a olhar que a nossa vida depende de nós. Que as crenças deles não devem ser nem sempre as nossas. Por exemplo, a gente cresce ouvindo: não fale com estranhos. Não sei se você já passou por isso, mas eu já. Não converse com estranhos. Estranhos são pessoas que podem te fazer mal. Você corre risco falando com estranhos. É perigoso falar com estranhos. E você, o seu subconsciente, grava isso. Então você passa a sua vida inteira com medo de falar com pessoas estranhas. E você acaba sendo bloqueada na sua vida, sabe? Por quê? Porque na verdade o mundo foi feito de pessoas estranhas. Como que você vai se comunicar com o mundo, com as pessoas, se você tem aquele bloqueio que foi instalado em você de não falar com estranhos? Então, é preciso quebrar alguns paradigmas, algumas crenças. Porque como é que você vai fazer uma palestra? Como é que você vai dar uma aula se você tem essa crença que te bloqueia, que está bem presinha no seu subconsciente, sabe? E você nem sabe que ela existe. Então, a segunda crença, uma delas também que nos prejudica muito, é: o dinheiro é sujo, o dinheiro faz mal, o dinheiro é a razão de todos os males. O rico não vai entrar no reino de Deus. A gente cresce aprendendo essas coisas. Então a gente acaba criando bloqueios financeiros por causa dessa crença, certo? Que é instalada sobre a gente. E a gente leva isso para a vida. E a gente acaba não olhando a vida com os nossos olhos, e sim com os olhos daqueles que nos ensinaram. Só que chega um certo tempo na vida que você precisa despertar. E você precisa andar com as suas próprias pernas. Quando vamos andar com as nossas próprias pernas? Quando? Isso faz parte do despertar, certo? E de você buscar a verdade. Não só entender a verdade sobre aquilo que eu falo ou aquilo que o outro fala, mas aquilo que você acredita, se identifica e busca a verdade. A primeira verdade, né, da vida foi feita pelo Criador. Então a gente tem que ir em busca da verdade. E para poder desbloquear muita coisa na nossa vida. Crenças são as suas crenças instaladas em você e que se tornam a sua verdade. E realmente nós somos aquilo que nós acreditamos. Então, preste muita atenção naquilo que você tem acreditado, naquilo que você tem ouvido. Nós aprendemos também, nós escutamos muito também que a vida é muito difícil. As coisas são muito difíceis. E à nossa volta, a gente passa a ver realmente dificuldades na vida de todo mundo. Todo mundo só vive reclamando, dizendo que tá muito difícil ganhar dinheiro. Tá muito difícil conquistar os seus sonhos. Tá muito difícil ir atrás. Essa palavra difícil, ela é instalada no seu subconsciente, sem mesmo você perceber e entender. Então, para você, a vida se torna muito mais difícil. Não quer dizer que a vida não seja realmente, sabe? Mas a vida e você leva a vida da maneira que você acredita. Na sua vida sempre você vai ter escolhas.
tá? Escolher em que acreditar. Bom, um rapaz, ele ia ter o seu segundo filho e seu bebê nasceu. Logo ao nascer, o médico falou que o seu filho tinha uma deficiência auditiva e que não ia adiantar. Que a deficiência que ele tinha era bem profunda. Então ele não tinha nem as partes dos ouvidos. E imediatamente esse rapaz, ele decidiu não acreditar naquela verdade que o médico tinha passado para ele. Então ele disse: meu filho ouve, meu filho vai ouvir. E o bebê dele foi para casa, e o bebê dele começou a crescer, e ele começou a estudar como ele ia instalar crenças no filho dele desde bebê, para o filho dele acreditar que ele poderia ouvir. E ele cantava musiquinhas e ele achava assim: meu Deus, acho que ele está ouvindo para ele. E o passar do tempo, ele foi observando que o bebê, ele dava alguns sinais. E ele ia ao médico e o médico falava: seu filho não vai ouvir. O seu filho, ele tem um problema muito sério, é profundo. Nenhum aparelho auditivo vai servir para ele, porque o problema dele é interno. E aí ele continuou acreditando que o filho dele ia ouvir. O filho dele foi crescendo, virou-se um menininho na escola e ele fez uma escolha de colocar o filho dele numa escola normal. Não colocou o filho dele numa escola para surdos, né? Então ele continuou acreditando que o filho dele ia ouvir. Então o que aconteceu? O filho dele cresceu, virou um rapazinho, e ele sempre em busca daquilo ali. E o filho dele já tinha vários testes de aparelho de surdez e não tinha dado certo para ele. Um belo dia até o menino já estava um pouco desacreditado, certo? E ele falava pro filho dele desde pequeno algumas coisas e que realmente aconteciam. E o filho dele passou a acreditar muito nele. Então o filho dele acreditou também que ele iria ouvir. Então, rapazinho já, o telefone tocou. E houve um novo teste. E ele já estava bem rapaz. Então, ele foi fazer um novo teste do aparelho. E deu certo. Ele começou a ouvir. Então, tudo depende do que você... Eu não posso tentar provar para você a minha verdade, sabe? Que você é o que você vai deixar de ser, ou o que você vai ter, ou o que você não vai ter. Você precisa acreditar na sua verdade. Então, eu só sei que o menino escuta. Ele aprendeu a ouvir e hoje ele trabalha no meio disso, ele trabalha com isso. Ele trabalha numa escola, sabe? Onde ele ensina pessoas e ele, pela vida dele, pelo que aconteceu na vida dele, sabe? Então isso aí é a nossa vida. A gente precisa ir atrás daquilo que a gente acredita. E a gente deve acreditar tudo que vai fazer bem pra gente. A gente vai acreditar em tudo que vai nos fazer evoluir, e tudo que vai nos fazer crescer, amadurecer e melhorar. Não naquilo que vai deixar a gente travado, não naquilo que vai deixar a gente com medo. E assim segue a nossa vida, fazendo escolhas. Nossa, também, que é muito instalada nas pessoas. Homem não presta. Homem é tudo farinha do mesmo saco, certo? Então, casamento é ruim, é uma coisa ruim, porque a gente vê tantos problemas em casamento, então pra mim não vai rolar. Eu não vou ter. Eu não vou encontrar a pessoa dos meus sonhos. Tá muito difícil encontrar a pessoa que vai bater certo comigo, né? Isso é uma crença. É uma crença que te limita. E realmente passa a aparecer pra você só troço esquisito. Porque você não acredita que existe uma pessoa, sabe, que vai bater com as suas características, com as coisas que você gosta de fazer, certo? Então, tudo é questão de mudanças, de crenças e de hábitos que a gente aprende a pensar. Existe sim. Não existem pessoas perfeitas, mas existem pessoas com característica perfeita para você.
Mas a vida é assim. Muitas coisas já me aconteceram, sabe? Então, vou te contar algumas. Porque não dá pra falar tudo, né? Vou te contar uma. Quando meu filho estava para nascer, e eu engordei muito, né? Então eu fui ter o meu bebê em um hospital. Chegando lá, não foi aquilo que eu tinha planejado. Então os médicos começaram a falar: nossa, vai demorar muito para nascer, sabe? Nossa, eu tive parto normal, vai demorar muito para nascer. Só que eu já tinha aprendido algumas coisas sobre crenças, e eu nem sabia que existia crenças limitantes que nos limitavam. E aí eu comecei a falar: não, meu filho não vai demorar para nascer não, eu vou ter filho de parto normal e vai ser rápido. E eu comecei a falar aquilo pra mim, sabe, constantemente. No dia que eu fui internada, a doutora falou pra minha mãe: não, esse neném não vai nascer agora não, vai passar a noite toda aí, ela tá com dor de dilatação só, não vai. Eu entrei 7 horas, 7 e pouca no hospital. Antes das 10 horas o meu filho estava nascendo, de parto normal, saudável, certo? Então, você escolhe no que você vai acreditar, tá? É nisso que eu falo. Quando eu falo que existem poderes dentro da mente, certo? Porque existem. Mas depende se você vai acreditar ou não. Sua vida só vai funcionar de acordo com aquilo que você acredita. Então, faça boas escolhas. Bom dia na hora de acreditar. Entenda que há uma diferença de estar e de ser. Você pode até estar, mas você não é. Entendeu? É só isso. Eu sou cabeleireira há muitos anos. Normalmente cabeleireiros, eles têm problemas de tendinite. Então, logo quando eu comecei a sentir dor no braço, e eu sentia incômodo, né, quando eu trabalhava, e logo as pessoas falavam pra mim: ih, você tem tendinite, você vai ter tendinite, porque normalmente todos os cabeleireiros, a maioria dos cabeleireiros tem tendinite. E eu, imediatamente, na minha mente, eu não retruquei nunca com nada com ninguém, mas na minha mente, eu já falei: eu não tenho tendinite e eu não vou ter tendinite. E tá aí. Eu trabalho com as minhas mãos há 7 anos e eu não tenho problema de tendinite, porque eu decido, entendeu? Eu decido acreditar que eu não vou ter esse problema de tendinite. Logo a dor passou. Às vezes você trabalha muito, né? E você fica, porque é normal você ter algumas dores, mas crenças são instaladas a todo tempo, a todo instante. Cuidado com aquilo que estão instalando em você. Você decide no que você vai escolher acreditar. Eu acabei de passar por um rapaz e ele falou assim pra mim: bom dia, atleta. Bom, eu decido acreditar. Eu acredito? Eu sou? Ou eu não sou? Eis a questão. Estar passando por uma fase difícil não quer dizer que você aquilo que você está passando ali a vida inteira, certo? Tá certo que você precisa de cuidados, você precisa de ser tratado. E o primeiro tratamento, quem se dá é você mesmo, certo? Você se dá, você se observa, você se enxerga, você se vê. Essa é toda a diferença. Então, a diferença de estar e a diferença de ser. Saiba quem você é. Entenda como você está. Estar passando por uma fase difícil não quer dizer que você aquilo que você está passando ali a vida inteira, certo? Tá certo que você precisa de cuidados, você precisa de ser tratado. E o primeiro tratamento, quem se dá é você mesmo, certo? Você se dá, você se observa, você se enxerga, você se vê. Essa é toda a diferença. Então, a diferença de estar e a diferença de ser. Saiba quem você é. Entenda como você está.